A conquista do ambiente terrestre pelas plantas no período siluriano abriu um novo caminho para a vida. Afinal, agora os animais que antes estavam restritos à água podem buscar alimento e abrigo na terra. Os fósseis desse período revelam que os primeiros animais que se fixaram nesse novo ambiente foram os insetos e os aracnídeos. Você consegue pensar por quê? Lembra como é o corpo desses animais até hoje? Os vertebrados surgiram na terra firme por volta de 400 milhões de anos atrás, no período seguinte ao Siluriano, que é o Devoniano. Os registros fósseis desse período revelam os primeiros tetrápodes, ou seja, animais de 4 patas, que podem ter sido parecidos com esse da representação. Os anfíbios atuais, muito provavelmente, descendem desses peixes primitivos que conseguiram sair da água e sobreviver no ambiente terrestre. Quanto às plantas, ainda durante o Siluriano, evoluíram as primeiras plantas vasculares. Já ao longo do Devoniano, o surgimento das plantas com sementes garantiu a independência da água líquida para a reprodução e a possibilidade de expansão para áreas não alagadas. Agora, vamos conhecer a diversidade dos grupos de plantas atuais. Começamos pelas briófitas, que foram as primeiras plantas terrestres. Quem são elas? São os musgos, as hepáticas e os antóceros. Todas plantinhas pequenas, que não passam de poucos centímetros de altura. Por que tão pequenas? Elas são avasculares, lembra? Então, o transporte de substâncias no corpo dessas plantas acontece por difusão, ou seja, célula a célula. Nós conhecemos muito mais os musgos, que formam esses tapetinhos verdes igual da primeira foto, em áreas úmidas como o interior da floresta, perto de cachoeira. Eles são a maior parte das 15 mil espécies de briófitas descritas. Repara que esse tapetinho ele é fofinho, meio altinho. Não confunde com algas que podem surgir em pedras. Isso a gente chama de limo, é escorregadio, os musgos não. Com algumas poucas exceções, as briófitas são encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Você já consegue pensar por quê? Lembra dos desafios das primeiras plantas? Conseguir água do solo, transportar essa água para cima, evitar perder muita água, a reprodução. Pois é, as briófitas resolveram poucos desses problemas, por isso ficaram muito dependentes da presença de água ainda. E quando você olha para um musgo, sabe o que você tem que falar para ele? Oi, gametófito! Pois é, nas briófitas, a fase duradoura do ciclo de vida é haploide, é o gametófito. O esporófito cresce sobre o gametófito, depois da fecundação. Aqui, nessa foto aqui de baixo, do antócero, esses palitinhos com a ponta castanha são os esporófitos. E o gametófito é o que está em contato com o solo. Já as pteridófitas são plantas bem maiores que as briófitas. Porque, exato, elas já são traqueófitas, ou seja, têm vasos condutores. O xilema, que carrega água e nutrientes minerais do solo para as folhas, e o floema, que leva nutrientes orgânicos das folhas para as raízes. Por isso, eles podem alcançar tamanhos bem maiores. As pteridófitas que a gente mais conhece são as samambaias e as avencas. Certeza que na casa da sua avó ou de alguma tia tem um vaso com essas plantas aí. Existem também algumas espécies chamadas de arborescentes, como o xaxim ou samambaiaçu, que era muito comum na nossa Mata Atlântica, mas que foi dizimada por extração ilegal. As pessoas usavam vaso de xaxim para plantar samambaias ou orquídeas. Hoje, essa espécie é protegida por lei porque ela está ameaçada de extinção. As pteridófitas ainda são dependentes de água líquida para a reprodução sexuada, mas a partir desse grupo de plantas, o esporófito é a fase dominante.
Então, quando você olhar para uma samambaia, fala para ela: oi, esporófito! Ela vai ficar feliz. Agora, as gimnospermas. Esse prefixo gímino quer dizer nu, sem cobertura. E esperma quer dizer semente. Então, as gimnospermas são as plantas que possuem sementes nuas, ou seja, não revestidas por alguma coisa. Fazem parte do grupo das gimnospermas, os pinheiros, que nós chamamos também de coníferas. Essas possuem as famosas pinhas. No Brasil, o nosso pinheiro nativo é a araucária, ou pinheiro do Paraná. A semente da araucária é o pinhão, que a gente come quando faz frio. As cicas também são gimnospermas. Essas plantas são comuns como ornamentais. Tem as folhas duras que machucam a gente. Essa aqui de baixo é da minha mãe, ela tem xodó. Elas são as mais comuns. Nas gimnospermas, surgem duas grandes conquistas evolutivas para as plantas terrestres: o grão de pólen e a semente. O grão de pólen é formado no esporófito e carrega dentro dele o gametófito masculino. Com isso, através da polinização, o gametófito masculino é levado ao encontro do gametófito feminino. Quem faz esse transporte do grão de pólen? Nas gimnospermas é o vento. E o gametófito feminino? Cadê? Ele é formado no esporófito e protegido por várias camadas de célula revestindo. Esse revestimento é o integumento. Quando o grão de pólen chega onde está o gametófito feminino, os gametas são liberados e acontece a fecundação sem necessidade de água líquida. Os gametas não são mais flagelados como eram nas briófitas e pteridófitas. Aí, o tecido do gametófito feminino vai se desenvolver e dar origem ao endosperma, que é a reserva de nutrientes, e os gametas unidos vão dar origem ao embrião. A esse conjunto, endosperma mais embrião, a gente chama semente. Então, quando você olha para uma semente, o que você está vendo ali? Você está vendo um baby planta, que quando germinar, vai formar um novo esporófito. O embrião vai usar no começo da vida dele, para permitir a germinação, as reservas energéticas que estão no endosperma da semente. E por último, o nosso último grupo de plantas é o grupo das angiospermas. Angio quer dizer vaso. Então, nessas plantas, a semente está contida num vaso. Que vaso? O fruto, tá? As angiospermas são todas as plantas que possuem flores. Os frutos verdadeiros são resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Nós vivemos ainda hoje a era de domínio das angiospermas. Elas se diversificaram muito após a extinção dos dinossauros e ainda estão aí bombando, né? Já foram descritas mais de 250 mil espécies. A grande maioria das plantas que você pensar vai ser angiosperma. Todas as plantas que a gente come, angiosperma, com exceção do pinhão, né? Elas conquistaram os mais variados ambientes do planeta, desde desertos, como o cacto, que está aí, até água, como por exemplo a taboa ou a vitória régia. Elas podem também viver sobre outras plantas, como as orquídeas, ou serem parasitas, como é o caso do cipó-chumbo, ou então ser só a grama, que a gente pisa nela e nem presta atenção. Podem ser grandes árvores, como os ipês, ou então ervas, como feijão, o milho, que está aí na foto, arroz. A gente vai estudar mais sobre as angiospermas, a classificação e a reprodução delas, na próxima aula. Então, não percam!